Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever porque eu sempre estou postando aqui vídeos diariamente, fazendo comentários sobre a tendência das criptomoedas e mostrando bons padrões que você pode se posicionar, inclusive sempre deixando aqui uma ou outra oportunidade de trade, tá? Então, mesmo que você não queira fazer trade, você pode aprender muito em análise técnica assistindo os meus vídeos, beleza? Inclusive, se você investe no mercado de criptomoedas e sempre esteve aí perdendo dinheiro por fora das principais movimentações, eu te convido também a clicar aqui embaixo e entrar lá no meu grupo de Telegram gratuito, porque eu sempre estou postando análises diariamente em tempo real, tá bom? Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho que você vai ter muito conteúdo gratuitamente, beleza? Então, iniciando aqui a nossa análise do Bitcoin, a gente vai fazer a análise do Bitcoin, do índice da Nasdaq e depois vamos passar uma oportunidade de trade, tá? Então, olhando aqui para o Bitcoin, o que nós conseguimos perceber, né, nessa movimentação de preço? A primeira coisa é que ontem, né, antes de ontem, no vídeo, eu havia comentado que se nós perdermos, eu já tinha comentado aqui sobre esse ombro, cabeça, ombro aqui, né? Nós estávamos invertendo a tendência, inclusive nós pegamos aqui boas oportunidades de short, porque geralmente quando o Bitcoin perde esses fundos anteriores e forma padrões de inversão de tendência em tempos gráficos menores, outras moedas dão oportunidade de trade, só que com amplitude um pouco maior de movimento, porque elas têm mais volatilidade, né? E comentamos aqui também que se o Bitcoin perdesse essa região de suporte aqui, provavelmente nós iríamos ver o Bitcoin retestando essa região de suporte e depois tendo continuidade de baixa. O que nós estamos vendo agora é um leve repique, que é um repique ocasionado aqui por essa divergência altista. Olha só, sempre que nós temos aqui divergências altistas no tempo gráfico de uma hora, se o tempo gráfico de um dia está corrigindo, a gente vai ter repiques, tá? Agora, a questão é o seguinte, quão sustentável vai ser esse repique dentro dessa movimentação de preço, né? E aí, em cima desse mapeamento das situações, você consegue traçar ali algumas estratégias que você pode seguir. Nós não sabemos exatamente, né, se o preço vai decolar e vai romper esses topos anteriores. O que a gente pode fazer aqui é uma análise de cenários, né? Então, o que eu vejo aqui? Se nós encerrarmos o diário abaixo desse nível aqui, a maior probabilidade continua sendo nós buscarmos aqui regiões inferiores, né, regiões aqui dentro, próximo aqui desse último suporte. Por quê? Porque esse último suporte, se nós olharmos, né, nós tivermos um olhar mais abrangente, um olhar mais macro, nós vamos perceber que o Bitcoin praticamente todos esses dias ele está lateralizado entre esses dois ranges, tá? Então, quando nós nos aproximarmos aqui da região de suporte, a força compradora vai se interessar por montar as suas posições compradas. Eu até falei hoje no grupo dos bruxos, né, que mesmo o Bitcoin estando ali na metade desse canal, né, desse retângulo, nós vamos ter algumas oportunidades de trade, mas a assertividade desses trades ela não vai ser tão boa porque o mercado ele fica muito em função da movimentação de preço do Bitcoin. Então vai existir uma moeda que vai estar num short setup, né, e você vai tentar shortar ela, mas como o Bitcoin vai estar aqui lateralizado aqui no meio, se ele do nada pumpar para cima, você vai tomar um stop loss, tá? Então as melhores posições seriam você buscar posições de short mais próximo aqui dessa região do topo ou buscar posições de long quando o Bitcoin vier buscar aqui a região de fundo, tá? Então, no Bitcoin agora, se nós rompermos para cima, eu vou estar interessado em posições de short, quando o Bitcoin se aproximar aqui dessa região de resistência, e se o Bitcoin buscar essa região de baixo, estarei interessado em regiões de long, tá? No tempo gráfico diário também a gente vê uma movimentação. O Bitcoin estava em busca de um fundo ascendente no tempo gráfico diário, então olha só. Nós rompemos aqui esses topos anteriores num movimento muito bom. Se nós tivéssemos formado esse fundo ascendente em confluência com essa região de topos anteriores, a probabilidade que nós tivéssemos um pullback, né, rompendo esse topo anterior aqui, seria muito boa. Foi esse movimento que eu estava de olho no Bitcoin, até montei uma posição comprada ontem, esperando, aguardando esse desenvolvimento do Bitcoin, que não veio, acabei fechando a posição e agora estou só com minhas duas posições de short
né, aguardando o que o Bitcoin vai fazer. Final de semana iniciando, geralmente nós temos baixo volume no final de semana e com baixo volume nós podemos ter uma alta volatilidade, caso qualquer volume comprador ou vendedor entre de uma vez, tá? Então, basicamente, o que eu estou começando a ver aqui no Bitcoin, se nós olharmos, né, para tempos gráficos maiores, a gente vê aqui basicamente uma movimentação de baixa e agora estamos vendo aqui uma consolidação. Se o Bitcoin não buscar aqui um topo descendente no tempo gráfico semanal, isso vai ser uma consolidação para que depois nós tenhamos mais uma onda de baixa. E aí, buscar patamares ali próximo dos 25, 20 mil seria uma realidade dentro dessa movimentação de preços aí. Então é isso que eu estou aguardando que o Bitcoin faça. Ele precisa tomar uma decisão em relação à direção que ele vai seguir dentro desse padrão de consolidação, e se nós permanecermos por mais tempo dentro desse padrão de consolidação, isso pode ser um padrão de consolidação macro do semanal para que depois nós tenhamos uma onda de baixa, beleza? Se nós olharmos aqui para o S&P, primeiro Nasdaq aqui. Nasdaq, se nós olharmos aqui para o movimento, né, o padrão de gráfico mais relevante que eu tenho visto aqui, seria essa cunha megafone aqui, que é uma cunha que vai abrindo e ela tem uma maior probabilidade de romper para cima, tá? Só que nós quebramos aqui, né, nós rompemos, nós tivemos o breakout aqui dessa linha de tendência de baixa, e o preço tentou se desenvolver com um padrão aqui de retração muito interessante no tempo gráfico diário. Olha só, a gente teve aqui uma retração em 0,382, mas não tivemos o rompimento do topo anterior. E geralmente quando nós não temos o rompimento do topo anterior dentro desse nível de retração, nós já vimos isso em outras análises aqui, nós acabamos tendo um movimento, né, de venda muito expressivo. E aí tivemos um movimento de venda aqui, próximo dessa região de topo anterior, e fechamos esse candle aqui, que seria um candle, digamos assim, de dúvida. O mercado está em dúvida. Ele nem fechou um engolfo de baixa, nem fechou um fundo ascendente. Então, nós temos um mercado basicamente em dúvida aqui no índice da Nasdaq. Tá? O S&P foi algo bem parecido, né? Nós tivemos aqui a tentativa do S&P romper aqui essa linha de tendência de baixa, só que nós rompemos temporariamente e depois devolvemos o movimento. Esse aqui é essa nossa linha de suporte. Então, Nasdaq e S&P fechando negativo, pode ser que nós tenhamos um final de semana negativo para o Bitcoin. É certeza que isso vai acontecer? Não é certeza, é estudo de probabilidade e temos que montar, né, cenários de trade baseado, né, tanto no Bitcoin rompendo para cima quanto ele rompendo para baixo, tá? Então, basicamente, essa é a minha análise de Bitcoin, do S&P 500 e da Nasdaq, tá? O S&P 500, se nós olharmos aqui no tempo gráfico semanal, olha só, se nós olharmos aqui no tempo gráfico semanal, analisando esta onda de impulso aqui de baixo, olha só, analisando essa onda de impulso de baixo aqui, nós começamos a ter um nível de retração interessante. Só que, quando você vai inverter uma tendência em qualquer tempo gráfico, existem dois patamares muito importantes para você romper. Primeiro, um patamar de 0,382 de retração nessa onda de impulso. O segundo, os fundos anteriores. Porque, como eu já expliquei para vocês, os fundos anteriores eles funcionam como regiões de pullback. Quando você tem um fundo anterior aqui muito bem definido, né, você cria uma região de referência para que a força vendedora atue próximo daquele fundo anterior. Então, quando você abre espaço, você rompe esse fundo anterior, você abre espaço para você formar um fundo ascendente e tentar aqui uma inversão de tendência num padrão gráfico que se chama de ombro, cabeça, ombro invertido. Então, vejam a importância tanto do nível de retração, né, aumentando esse espaço da base, como do rompimento do fundo anterior para abrir espaço para uma configuração dessa de ombro, cabeça, ombro invertido, que é uma figura de inversão de tendência. Tá? Então, é assim que eu estou vendo essa movimentação de preços para o Bitcoin, para o S&P 500 e para o índice de Nasdaq. E hoje eu estava vendo aqui algumas oportunidades de trade, né? Eu estou de olho mais em algumas oportunidades que estão se mostrando para short. A primeira oportunidade que eu estou vendo é nessa moeda aqui chamada Ocean, né?
essa moeda chamada Ocean, porque nós temos aqui uma onda de impulso muito severa. Olha só, nós temos aqui uma onda de impulso muito severa e tentando aqui formar um topo descendente contra o topo anterior. Então, a região de short que nós estamos esperando seria esse topo descendente no tempo gráfico semanal. Aqui nós temos uma linha de resistência muito clara, muito nítida, né? E ela vai ter confluência com uma região de sobrecompra aqui no tempo gráfico de 4 horas. Inclusive, a gente teve a sobrecompra aqui extrema, olha só, sobrecompra aqui quase acima de 80, em 78, e tivemos toda essa devolução do preço. E agora o preço vai testar de novo essa região de resistência. Chegando aqui próximo dessa região de resistência, olha o volume de compra. O volume de compra está altíssimo e provavelmente as outras barras de volume de compra serão bem menores do que esse volume de compra que nós estamos tendo agora, gerando uma exaustão desse movimento e gerando uma oportunidade de trade. Tá? Então, para mim, é short aqui próximo dessa região com a oportunidade de stop logo acima desse fundo anterior aqui. Então, o risco retorno para essa operação seria muito interessante, porque aqui nós teríamos a possibilidade de perder 3, 4% e de ganhar 15, 20%. Então, nós teríamos aí um risco retorno de quase 4, 5 para 1. Seria um risco retorno muito interessante. Uma outra moeda que eu estou de olho para short é essa moeda aqui chamada BLZ. Tá? Essa moeda chamada BLZ também está formando um topo no tempo gráfico semanal e ela tem uma região de resistência, que é até uma região de resistência bem mais relevante do que aquela região de resistência que nós vimos ali de Ocean, porque foi uma região de resistência muito testada anteriormente. Aqui nós temos um toque, aqui nós temos outro toque, outro toque, outro toque. Então, nós tivemos vários toques e olha só, quando nós rompemos essa região, olha o candle de força que nós tivemos. Quando nós temos candles de forças assim e temos vários toques numa mesma região de SNR, que é Support and Resistance Flip, quando nós temos vários toques, você valida muitas vezes aquela região de resistência e você torna ela muito mais relevante. Então, estou de olho nessas duas oportunidades de short. Para mim, se nós tivermos uma aproximação aqui de BLZ, nós tivemos uma aproximação de BLZ, nós também vamos ter uma oportunidade de short muito clara, né? Buscando aqui um retorno aqui para os fundos anteriores, beleza? Então essas são as minhas análises de hoje para o Bitcoin, Nasdaq e S&P 500, bem como esses são as duas oportunidades de trade que eu estou de olho e já mandei lá no grupo dos bruxos, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, tamo junto, aqui a 2.